Fala galera, meu nome é Matheus Leite e estamos no Shuffle Home Studio. No vídeo de hoje vamos falar sobre microfone. Então vamos falar sobre os microfones dinâmicos, sobre os microfones condensadores, quais as suas utilidades e qual deles é mais indicado para você começar o seu home studio. Então, bora lá! Antes de começar a falar sobre microfones, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo novo de como montar o home studio. Então é isso daí, além do nosso canal, temos Instagram, Facebook e o nosso blog, que tá tudo aqui na descrição. Então siga a gente e não perca nenhum assunto sobre home studio e dicas de gravação. Se você não tem ideia de microfone e acha que tudo é igual, esse vídeo é bom para você. Porque aqui a gente vai mostrar um pouco dos microfones, que são muito usuais, e suas utilidades e suas diferenças. No mercado hoje em dia, existe principalmente dois tipos de microfone, o dinâmico e o condensador. Em estúdio, é bastante comum ter um terceiro tipo, que é o microfone de fita. Mas a gente vai deixar esse microfone de fita para falar em um outro vídeo somente dele. Então hoje a gente vai falar somente sobre microfone de dinâmico e o condensador. Então vamos lá. Aqui do meu lado tem alguns microfones e eu já vou explicar a diferença de cada um deles. Então, primeiro, microfones dinâmico são esse que eu estou utilizando hoje para gravar. E por que eu estou utilizando ele? Porque o meu condensador, eu só tenho um, então eu precisava dele para mostrar aqui no vídeo. Então, para gravar, eu estou usando um outro microfone, que no caso é um dinâmico. Então, vamos começar com os microfones dinâmicos. Os microfones dinâmicos que eu tenho aqui no estúdio são um SM57, um Shure SM57, um Shure SM58 e um Shure Beta 52A. Então aqui a gente vê que são três microfones, os três são dinâmicos, só que eles são bem diferentes entre si. Então vamos por que essa diferença? Os microfones dinâmicos, eles são microfones que são menos sensíveis, ou seja, eles, do jeito que eu tô falando aqui, o som ele é mais direcional, então ele tá mirando mais na minha boca. Nos outros vídeos que você vai ver que o condensador ele tá afastado. Ou seja, o microfone dinâmico ele precisa estar mais próximo da fonte sonora. E ele vai pegar pouco ruído, por exemplo, da minha cadeira, ou do ar-condicionado, dos carros que passam na rua. Então ele é menos sensível. Já os microfones condensadores, por exemplo, que é o caso desse aqui, que eu uso para fazer os outros vídeos, ele é um microfone que são muito mais sensíveis. Então quando eu coloco ele, eu tenho que desligar o ar-condicionado, tenho que tomar cuidado para não fazer barulho com a cadeira, porque ele pega muito mais o som de tudo. Então, voltando para o microfone dinâmico. Então, lembrando, os microfones dinâmicos, eles são menos sensíveis. Eles não pegam tanto grave, não pegam tanto agudo, não pegam tanta nuance. Então, eles são microfones que o som dele vai ser um som mais seco. E qual a utilidade desses microfones? Por conta deles serem microfones não tão sensíveis, são utilizados em auditórios, em palcos, porque tem muito ruído, som da plateia e tudo mais. E normalmente a gente quer só o som da fonte sonora. Então, por exemplo, na minha mão aqui está o SM58. O SM58 é o microfone mais clássico que existe no mundo, né? Acredito, o formato dele quando a gente se pensa no microfone, eu acho que muitas pessoas imaginam o formato do SM58. E ele é um microfone que pode ser utilizado tanto na mão quanto em pedestal. E ele foi feito para captar mais vocal, então pode ser cantores, ou pode ser palestra e tudo mais. Ele é o mesmo microfone que eu estou usando aqui para captar o áudio desse vídeo. E por que eu estou usando essa espuminha? Essa espuminha, ela impede de formar muito P e B, então dá essas explosões da fala. Então é para isso que ela serve. Então, o SM58. Porém, temos o irmão do SM58, que é o SM57. O SM57, eu acredito que seja o microfone mais versátil do mundo. O SM57 ele é muito bom para voz, ele é muito parecido com o SM58, muda pouca coisa da sonoridade de um para o outro, ou seja, ele é muito bom para voz, porém ele é muito bom para captar uma caixa de bateria, um bumbo de bateria, os tons de bateria, amplificador de guitarra. Ou seja, se você está começando um estúdio, ele é um microfone muito interessante, porque você consegue gravar voz, gravar guitarra, gravar baixo, gravar bumbo, gravar caixa, gravar bateria inteira. Ou seja, para essa formação clássica de banda, assim, ele é um microfone muito interessante.
Só toma cuidado com o SM57, na verdade o Shure em geral, na verdade muitos microfones, mas em geral o Shure 58 e 57 são microfones que são muito falsificados. Então, quando você for comprar, toma cuidado, escolha uma loja amiga, uma loja física que tenha nota fiscal, um comprador que você conheça a procedência do produto, porque são microfones que são muito falsificados. Por quê? Porque são microfones muito bons. Então, são microfones que no exterior custa $100, acho que deve fazer mais de 20 anos que eles custam $100 cada um, e hoje em dia eles devem estar na faixa dos 700 ou 800 reais aqui no Brasil. São microfones muito bons, e que você provavelmente vai comprar e ter o resto da vida. Existe teste no Facebook, no YouTube, existe teste no YouTube que o pessoal joga esses dois tipos de microfone, né, de um helicóptero, passa o carro em cima, enterra na areia e eles continuam funcionando, porque são microfones de excelente construção, eles são inteirinho de metal, aqui é um pouquinho de plástico, né, mas aqui é inteirinho de metal, são muito fortes e a qualidade sonora dele é muito boa. Tá, então microfones dinâmicos, falando um pouco sobre microfones dinâmicos, e tem esse outro dinâmico aqui, que ele é um pouco mais diferente desses outros. Então vamos falar uma coisa, sobre o diafragma. O que é o diafragma? O diafragma é a largura, né, da cápsula, ou então do tamanho do microfone. Esses microfones são microfones de diafragma pequeno, e esse aqui é um de diafragma largo. Esse Shure aqui, que é o Beta 52A, ele é um microfone próprio para captar frequências graves, ou seja, um bumbo de bateria, um amplificador de baixo e por aí vai. Então, aí que a gente vê. Então, tipo, normalmente a regra é básica, é simples. Então, microfones de diafragma pequeno para captar sons médio agudos e microfones de diafragma largo para captar graves e médios. Mas não existe regra. A gente vai explicar quando for explicar sobre os condensadores, eu explico um pouco mais sobre isso. Então, essa é um pouco da variedade que eu tenho aqui no estúdio sobre microfones dinâmicos. Já sobre microfones condensadores, eu tenho dois tipos aqui no estúdio, que é o AKG P220, que ele é um microfone condensador e ele é um diafragma largo, e o AKG P170, que é um diafragma pequeno. Então vamos lá, os microfones condensadores. Os condensadores, ao contrário do dinâmico, eles são microfones... Ao contrário do dinâmico, eles são microfones muito sensíveis. Ou seja, como eu já disse, se eu tivesse nos outros vídeos, eu coloco ele aqui mais longe e ele pega o som de tudo. Eu posso falar à vontade e tal, porém eu tenho que desligar o ar-condicionado, não posso mexer na cadeira, que pega um nhaque-nhaque. Ou às vezes pode até pegar um carro na rua. Então, esses microfones, pela sua sensibilidade, eles são muito mais utilizados em ambientes acusticamente tratados. Por quê? Por causa disso mesmo, porque vocês vão ver quando vocês comprarem um ou testarem, você ouve o seu vizinho, você ouve o carro passando na rua, uma moto, um passarinho piando, um cachorro latindo. Então são microfones muito mais sensíveis. Porém, eles têm grande utilidade ao vivo também, em palco são muito utilizados. Tá, dentro do estúdio, qual é a utilidade de um condensador? O condensador, por ele ser mais sensível, ele pega muito mais nuance. Então, ele vai conseguir captar, se a pessoa toca tipo fraco, depois toca forte, ela vai conseguir pegar melhor essas mudanças. Ele é muito utilizado para gravar vocal, violão. Fica legal colocar ele na frente do bumbo, só que porém ele sozinho no bumbo não é legal combinar. É muito legal para você escolher um lugar da sala e colocar ele para gravar o som ambiente da sala quando se grava uma bateria ou então uma guitarra. Isso dá uma ambiência bem legal. Então, são microfones destinados para instrumentos acústicos, são tipo violino, violoncelo, baixo acústico, ukulele, violão, bateria, percussões. Então, essas são a utilidade de um microfone condensador. Tá. E a diferença desses daqui, como eu já disse, né, é a questão do diafragma. Esse aqui é um diafragma largo, esse aqui é um diafragma pequeno. Então, para que eu uso o diafragma pequeno? Esse daqui é bastante legal, esses microfones de diafragma pequeno, para colocar no violão. Então a gente coloca no violão, ele vai pegar, se você coloca mais perto da mão direita, ou se você é canhoto da mão esquerda, que é a mão da palheta,
ele vai pegar melhor o brilho da palhetada na corda, principalmente de aço, vai pegar aquele brilho. Ou então, isso aqui é muito utilizado para colocar em prato. Tipo, por exemplo, vou colocar no chimbal para destacar somente o chimbal. Ou então na condução, no rádio da condução, para usar, pegar o brilho dos pratos. Esse aqui, quando a gente grava violão, normalmente usa mais de microfone. Então a gente colocaria, por exemplo, esse daqui na boca do violão, que vai pegar mais os graves. Esse daqui mais no canto, vai pegar mais os agudos, que eu falei da palhetada. Então, por aí vai. Não tem muita regra de microfone usar. Você pode experimentar o que você quiser. Você vai ver que existem inúmeros testes na internet e tudo mais. Mas o que o pessoal usa bastante é a mistura entre eles. Então, microfones de diafragma largo, com diafragma pequeno, condensadores, com dinâmicos. Então, isso vai gerando vários timbres diferentes e vai do teste. Tá, legal. Agora que você conhece um pouco sobre os microfones, qual que eu indico mais para você começar o seu home studio? Como eu disse, o SM57 Shure é um microfone muito usual, você consegue gravar tudo com ele. Porém, um condensador de diafragma largo você consegue gravar tudo também. Então, minha dica é o seguinte: o SM57 Shure é um microfone meio caro para se iniciar. Existem microfones condensadores que talvez seja mais interessante para você que está começando. Por exemplo, o Behringer C1. Eu não tenho aqui no estúdio, mas eu sei que a Behringer ela entrega uma boa qualidade de equipamentos, uma boa qualidade sonora, de construção, por um preço mais acessível. A partir de R$500 você acha o Behringer C1, que é um microfone legal. Ou seja, lembrando que todos esses posts que eu estou fazendo é para você ter um home studio de qualidade, né? Tirar aquele som bonito, a nível profissional. Então você pode achar que o microfone é uma coisa cara, realmente são caros, mas eles fazem toda a diferença. Então minha dica é: comece pelo menos com um Behringer C1, que é um microfone de diafragma largo, principalmente se você é compositor ou cantor, porque você vai gravar seu violão, sua voz em cima do violão, e ele já vai te dar uma qualidade mas muito boa mesmo. Se você é uma banda mais de rock, não toca violão, não canta, é mais guitarra, bateria, então eu te aconselho a começar com um microfone dinâmico, por exemplo, um SM57 da Shure. Gente, uma dica muito importante, que eu peguei essa dica há muito tempo atrás, que é o seguinte: vale muito mais a pena você ter um microfone bom do que você já ter um kit completo de bateria ou de estúdio de uma marca estranha. Por que eu falo isso? Porque esses microfones aqui faz mais de 5 anos que eu trabalho para conseguir comprar. Eu não fui na loja e comprei todos de uma vez. Faz muito tempo. Na verdade, é uma história bem engraçada que eu conheci minha esposa trabalhando de garçom para conseguir comprar o meu primeiro SM57. Então foi assim que comecei. Foi trabalhando de garçom no carnaval para comprar o meu primeiro SM57 para começar meu home studio, e lá eu conheci minha esposa. Então é muito legal essas coisas. Então, tipo assim, eu demorei muito para ter isso daqui de microfone. Foi muita gravação, foi muito show que eu fiz, muito trabalho extra, tipo, sem ter nada a ver com a música ou com captação de áudio. Porque com um microfone desse, você consegue gravar uma música inteira e com boa qualidade. E você comprou um SM57, você gastou uma boa grana, mas essa grana você vai ter pro resto da vida. Esse aqui não estraga, você pode derrubar no chão, como eu já disse, eles têm muita qualidade. Então, microfones de qualidade são caros, mas são praticamente pro resto da vida. Você só vai comprar outro, ou se você, tipo assim, tem um SM57, mas agora eu preciso de um SM58 por causa de alguma questão estimbrística. Aí você vai lá e compra o SM58, entendeu? Ou seja, você vai precisar mudar para ter mais cores na sua gravação, mas não porque ele já não dá mais conta. É isso que eu quero dizer. Se você comprar, vai lá na loja, com R$1.000 você compra um kit de bateria e mais 2 de voz. Você acha isso? Mas, tipo assim, sua gravação não vai ficar legal. Tipo assim, vai ser aquela gravação meio estranha, vai faltar brilho, vai faltar um corpo. Então vale a pena você investir devagar e aos poucos do que já ter muito microfone. Principalmente porque daqui 3 anos, na hora que você quiser investir no seu estúdio, você tem que comprar tudo do zero, porque aqueles microfones já não vão dar sonoridade. Ou seja, você tem que trocar todos os seus microfones, daqui a um tempo não vai servir. Esse aqui vai servir pro resto da sua vida, esse. Então minha dica é: comece pelo menos com um Behringer e gaste dinheiro em microfones bons. Não
nesse caso, menos é mais. Não acho que você ter 20 microfones Arcano vai ser uma boa coisa. Mas assim, opte pelas marcas mais usuais do mercado. E as marcas mais usuais existem várias, mas as mais usuais que já são consolidadas, têm excelentes qualidades, é o Shure, AKG, Sennheiser, Audio-Técnica, tem Blue, tem Neumann, tem Telefunken, ou seja, tem inúmeras marcas boas de microfone, mas todas elas giram nesse valor. E eu aconselho a começar de início com um Behringer. Então é isso, gente. Durante essa semana, dia 18/5/2020, no Instagram do estúdio, vou postar vários microfones e quais as suas utilidades, se são dinâmicos, são condensadores e onde ele é usado, quais tipos de instrumento. Então, para essas informações, segue a gente no Instagram, no Facebook e nosso blog. Então é isso aí, até a próxima e obrigado.